Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E no vídeo de hoje apresento a vocês 10 seleções que já foram derrotadas pelo Flamengo. Então, antes de mais nada, peço que deixem o seu joinha para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, caso você seja novo por aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em 1951, Seleção da Dinamarca. Em 1951, o Flamengo, em viagem pelo continente europeu, fez uma série de amistosos contra os mais variados adversários, e em um deles mediu forças contra a seleção da Dinamarca, em pleno solo dinamarquês, onde saiu vencedor por 2-0. Os gols do Mengão foram marcados por Adãozinho e Esquerdinha. 1962, Seleção da Noruega. Em 5 de maio de 1962, em mais uma excursão pela Europa, o Flamengo enfrentou a seleção da Noruega, onde jogando em seus domínios foi humilhada pelo Mengão, perdendo de 5-1. Infelizmente não consegui encontrar registros sobre quem foram os autores dos gols. 1964, Seleção da Alemanha Oriental. Jogando em Leipzig, em mais uma excursão pelo velho continente, o Flamengo em 1964 não tomou conhecimento da seleção da Alemanha Oriental e goleou por 5-1, com todos os gols flamenguistas sendo marcados pelo atacante Ayrton Beleza. 1970, Seleção da Romênia. O torneio internacional de verão do Rio de Janeiro em 1970 reuniu as equipes do Vasco, do Flamengo, do Independiente da Argentina e da seleção da Romênia, que foi o primeiro adversário do Mengão naquele torneio. Todos os jogos foram realizados no Maracanã e o Flamengo foi o vencedor da competição. Na primeira rodada, o Mengão atropelou os romenos, ganhando pelo placar de 4-1 de virada, em gols marcados por Arilson em 2 oportunidades, pelo argentino Doval e pelo atacante Dionísio. 1976, Seleção Brasileira. Em 1976, o Flamengo disputou um amistoso contra a Seleção Brasileira, e de festivo esse amistoso não teve nada, já que a finalidade do jogo era arrecadar fundos para a família do ex-jogador do Mengão, Geraldo Assoviador, que havia falecido durante uma cirurgia alguns dias antes da realização do evento. A partida foi realizada no Maracanã e o Flamengo saiu vencedor pelo placar de 2-0, em gols marcados pelos atacantes Paulinho e Luiz Paulo. 1986, Seleção do Iraque. O Flamengo em 1986 viajou até o Oriente Médio, onde fez um amistoso contra a seleção do Iraque em Bagdá. O Mengão foi a campo com um time repleto de estrelas, tais como Zico, Bebeto, Dr. Sócrates, entre outros, e saiu vencedor do confronto pelo placar de 2-0, em gols marcados por Bebeto e Zico. 1988, Seleção da Costa do Marfim. O Flamengo em 1964 já havia realizado um amistoso contra a seleção marfinense, quando venceu o jogo por 1-0, mas 24 anos depois o confronto foi repetido e o Mengão de novo saiu com a vitória, dessa vez ganhando por 3-0, em gols marcados por Andrade, Jorginho e Flávio. 1988, Seleção Japonesa. Em maio de 1988, o Flamengo viajou até o Japão para participar da Copa Kirin, torneio esse que até o início dos anos 90 reunia clubes e seleções em um quadrangular. Na edição de 88, o Flamengo ficou com o título, já que venceu os 2 jogos que disputou, onde em um deles ganhou da seleção do Japão por 3-1, em gols marcados por Zico, Paulo César e Delacir. 1990, Seleção dos Estados Unidos. Em agosto de 1990, o Flamengo viajou até os Estados Unidos para participar da Copa Marlboro, torneio esse que reuniu 3 clubes, mais a seleção americana. A estreia do Mengão foi contra os americanos, quando saiu vencedor por 1-0, em gol marcado pelo zagueiro Fernando. 1998, Seleção da Jamaica. Em 1998, o Flamengo disputou no Serra Dourada, em Goiânia, um amistoso contra a seleção da Jamaica, comandada pelo técnico brasileiro René Simões, e que meses mais tarde disputaria pela primeira vez em sua história uma Copa do Mundo. O amistoso serviu para apresentar os novos reforços do Mengão, tais como Palhinha, Cleison, Zé Roberto e o principal deles, o regresso de Romário, que na temporada anterior estava no Valência.
O placar foi 3-0 para o Flamengo, em gols marcados pelos reforços, Palhinha em 2 oportunidades e pelo volante Cleison. Bom pessoal, gostaram do vídeo? Então deixa a sua opinião nos comentários junto com sugestões para temas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!